Todos os heróis da fé foram marcados pela fé, somente. Você é salvo pela fé, somente. Então nós já estudamos na quarta-feira o exemplo de Abel, só en passant. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim. Ele ofereceu a Deus um cordeiro, ele estava ali, era um tipo da expiação de Cristo, do sacrifício de Cristo, mas ele o fez como? Pela fé. Então a vida da fé chega às nossas vidas pelo conhecimento. E a primeira coisa que temos que saber é que antes de termos fé, dom para a salvação, nós éramos pecadores, vivíamos em pecados e delitos. Paulo disse que nós fazíamos a vontade do príncipe das potestades do ar. Vejam os senhores como era a nossa vida. Estávamos nas garras de Satanás, estávamos cegos espirituais, mortos em pecados e delitos, estávamos em trevas, estávamos na ira. Então tudo isso era um estado de incapacitação de viver a vida espiritual. Até que um dia, graças a Deus, nós entendemos que o sacrifício de Cristo, Jesus Cristo, era a única forma de pagar o preço para que fôssemos salvos eternamente. Única forma. Eu ouvi esta notícia de que Jesus era o Senhor e Salvador numa cama de um hospital em Portugal, no Hospital da Estrela. Ali eu comecei a entender que a minha vida espiritual católica romana era uma heresia, que o Papa não era infalível, que não existe purgatório, que eu não posso comprar com dinheiro a minha salvação, como é prática da igreja romana. Então, dentro de mim houve uma revolução espiritual, a mesma revolução que houve na vossa vida. Você está aqui em Cristo, você passou por uma grande revolução. Sabe como se chama biblicamente esta revolução? O novo nascimento, a regeneração que o Espírito Santo e o poder da água da palavra fazem na nossa vida. Então, meus irmãos, a maioria do povo de Deus cristão não tem este conhecimento. Isto é um conhecimento elementar do que é verdadeiro, do que é o Evangelho. Por isso milhões de pessoas estão aprisionadas, estão como num cativeiro, num exílio. Até a sua própria sombra os assusta, porque aprenderam que ali pode estar um demônio, que uma pessoa que tem Jesus no coração pode ser possuído por 7 espíritos piores. Isto é uma tradição escravagista espiritual. Paulo disse aos Gálatas: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Foi para a liberdade. Amados, só a graça de Deus é libertadora. Liberta da lei, das doutrinas dos homens, porque você estuda neste ministério de forma acurada. Paulo disse isso a Timóteo: Timóteo, cuida de ti e da doutrina, tem cuidado com o teu testemunho e com aquilo que você prega. Então muitos estão pregando o que, apóstolo? Que se você passar óleo na cabeça, se você jejuar, se você sacrificar, se você pagar o preço, e transformaram o evangelho gracioso num evangelho escravizador. Então hoje nós precisamos de compreender um pouco mais da fé,
com o exemplo de Enoque. Diz que ele agradou a Deus. Vamos, para compreendermos um pouco mais a vida de Enoque, nós precisamos de ir ao Velho Testamento, lá em Gênesis, no capítulo 5. Ele diz: Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Versículo 21. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos. Teve filhos e teve filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Durante 300 anos, andou Enoque com Deus, e já não era porque Deus o tomou para si. Ou seja, se você ler o capítulo 5 de Gênesis, fala da descendência de Adão, todos eles dizem, os versículos dizem, viveu tantos anos e morreu. Toda a descendência de Adão viveu tantos anos e morreu. Viveu tantos anos e morreu. Até que chega a vida de Enoque, e diz que Enoque não morreu. Deus o tomou para si, o único. E o que este homem tinha, de fato, que agradou tanto a Deus? Bom, porque a Bíblia diz que ele o agradava.